Olá amigos, cá estou eu com mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu estava nesse último final de semana procurando alguns filmes para passar o tempo, para assistir, né? Eis que me dei de cara com um filme chamado Setembro Negro. Esta é a tradução que deram para o filme original, que é September Dawn. É protagonizado pelo pai da Angelina Jolie, o John Voight. E também tem a participação de outros atores bastante conhecidos, como Terence Stamp, por exemplo, que fez um dos vilões da Zona Fantasma do filme do Superman 2 de 1978 ou 1980, não lembro agora. Eu estava vendo a sinopse, chamou minha atenção que envolvia algo ligado à seita, movimentos religiosos totalmente fundamentalistas, de extrema mesmo, extremistas, e eu resolvi assistir. Qual foi a minha surpresa ao perceber que a história tratava de um acontecimento do grupo conhecido como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. É um filme canadense de 2006. Ele foi lançado em 2007, do gênero drama histórico. Foi dirigido e co-roteirizado por Christopher Cain. A história é sobre um romance que tem como pano de fundo fatos históricos, particularmente o massacre da montanha Meadows, em Utah, ocorrido em 11 de setembro de 1857, com o diretor e a roteirista Carole Wang Shutter, gerando controvérsias. Eles, ao assumirem a versão da responsabilidade direta da Igreja Mormon e do líder Brigham Young no uso da milícia do território e dos índios Paiutes para atacar um acampamento de viajantes que se dirigiam para a Califórnia. Também foi usado a data do massacre, 11 de setembro, como paralelo para algumas teses dos roteiristas sobre o terrorismo e a natureza dos terroristas. A sinopse é a seguinte: uma caravana vindo do Arkansas e Missouri chega a Utah em busca de descanso e comida por alguns dias, para depois seguir em viagem à Califórnia. Os viajantes trazem consigo gado, cavalos de corrida, armas e ouro. Emily Wilson, filha do pastor da caravana, e Jonathan Samuelson, filho do bispo local da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, e chefe da milícia do território, se apaixonam quando há o encontro dos viajantes com os milicianos. O bispo mormon Jacob Samuelson teme a perseguição do governo após os eventos da Guerra Mormon no Missouri e desconfia dos viajantes, supondo que na verdade eles iriam se juntar ao exército de Buchanan e expulsarem os mormons do território, conspirando com o líder Brigham Young. Samuelson decide destruir a caravana e, para isso, insufla sua comunidade e engana os índios Paiute para que esses o ajudam a realizar o massacre. Isso mesmo. A versão do filme é uma versão que coloca o segundo líder desse movimento como um dos culpados nesse massacre. Então eles pegam e colocam a figura do enigmático Brigham Young como um dos pivôs, um cara que bateu o martelo, deu o aval, porque ele tinha conhecimento das milícias que havia naquele tempo. Brigham Young, ele foi o primeiro governador do estado de Utah, pregador religioso e historiador americano. Ele foi também o segundo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida popularmente como Mormons. Por causa das similaridades entre o êxodo israelita e o êxodo mormon, historiadores às vezes chamam-no de Moisés norte-americano, em virtude de seu papel em conduzir os santos de Nauvoo, Illinois, para o estado de Utah em 1847. Para quem não sabe, o movimento Mormon ele foi para Utah no ano de 1847. Foi como se fosse um êxodo, uma caravana. Então eles se apossaram daquela região e o Brigham Young, pelo que me consta, foi o primeiro governador. E eles criaram uma série de dificuldades junto ao governo americano, né? Com insurreições, alguns conflitos localizados.
E a igreja mórmon, ela não apaga isso do seu histórico. Ela traz as mesmas informações, mas sobre a ótica delas. Então eles tentam amenizar um pouco a culpa do líder, do Brigham Young. E isso você pode ver com muita facilidade no link que eu vou deixar na descrição, que é um link que leva vocês até o site da Igreja Mórmon, onde eles trazem ali um relato bastante extenso sobre esse massacre e tentam tirar, né, a culpa do líder deles das costas, colocando assim como se fosse um grupo adjacente ao movimento, que saiu do movimento e começou a andar com suas próprias pernas e levou a esse massacre aí em conluio com os índios Paiute. Há muita controvérsia nessa história, pessoal. Eu desconhecia por completo, tá? Eu não quero fazer aqui também o papel de advogado do diabo e colocar a culpa nos mormons, na igreja oficial, de forma alguma. Eu só estou trazendo esse vídeo mais como uma curiosidade histórica para você, porque eu mesmo não conhecia de forma alguma isso. E foi uma grande surpresa para mim ao ver esse filme no último fim de semana. O filme, ele está disponível também no YouTube completo. Eu vou deixar linkado para quem se interessar em assistir, tá ok? Vale a pena, é bem curioso. O filme, ele traz como pano de fundo uma história que envolve o romance do líder mormon com uma das pessoas que estavam na caravana, uma moça. Então ele se apaixona por ela, tem todo aquele ar shakespeariano, né? Como se fosse um Romeu e Julieta, simplesmente para mostrar esses acontecimentos históricos que realmente sucederam naquele exato período da história, o ano de 1857. Então eu vou deixar para vocês, né, se vocês acharem interessante aí, curiosa a dica, deixa aquele like no vídeo, compartilhe aí para os seus amigos, principalmente para aqueles amigos que fazem parte da igreja, às vezes não sabem da própria história e vale a pena as pessoas saberem, né? E deixa aquela pergunta no ar: até que ponto os movimentos sectários, os movimentos religiosos podem ser nocivos para o ser humano? Fica a dica, pensem nisso. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.